A cidade de São Luís do Maranhão dormia sob um céu de estrelas, que pareciam arder com luz própria naquela noite de 1785, quando os sinos da igreja de São Bento repicaram anunciando a meia-noite. Nas ruas de pedra portuguesa, os últimos vendedores ambulantes recolhiam suas mercadorias, enquanto os guardas da coroa iniciavam suas rondas noturnas. Mas nas cercanias da cidade, onde as casas coloniais de azulejos portugueses davam lugar a terrenos baldios e antigos campos de plantação de algodão, existia um lugar do qual ninguém falava em voz alta: o Jardim das Rosas Negras, uma propriedade abandonada que havia pertencido à família Cabral Tavares, até que uma maldição ancestral os obrigou a fugir décadas atrás, deixando para trás apenas ruínas, silêncio e uma lenda que as avós sussurravam às crianças como advertência. Dizia-se que naquele jardim cresciam rosas de um negro profundo como a noite, flores que não deveriam existir segundo as leis da natureza, mas que floresciam abundantemente entre as sombras, alimentadas por uma magia tão antiga que precedia até mesmo a chegada dos portugueses. Segundo a lenda, as rosas eram o resultado de uma profecia indígena pronunciada pela última pajé dos Tupinambás antes que os colonizadores queimassem sua aldeia. Ela havia declarado que quando duas almas destinadas pelos espíritos antigos se encontrassem naquele lugar, uma nascida de colonizadores e outra de colonizados, as rosas negras floresceriam para marcar sua união, mas também sua condenação, porque o amor entre mundos opostos sempre havia sido proibido tanto pelos portugueses quanto pelos povos originários que guardavam ressentimentos centenários. Se você está gostando desta história, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Seu apoio nos motiva a continuar compartilhando essas histórias com vocês. Beatriz Cabral Tavares tinha 19 anos e uma beleza que os nobres de São Luís descreviam como perturbadora, não porque fosse perfeita segundo os padrões portugueses, mas porque em seus traços se misturavam dois mundos que a sociedade colonial insistia em manter separados. Seu pai, Dom Rodrigo Cabral Tavares, era um senhor de engenho rico e poderoso, descendente direto de um dos capitães que haviam acompanhado os primeiros colonizadores ao Maranhão. Sua mãe, Dona Iara, embora na sociedade fosse conhecida como Isabel, depois de sua conversão forçada ao catolicismo, havia sido uma nobre tupinambá de linhagem real, entregue a Rodrigo como parte de um tratado de paz, quando era apenas uma menina. A união havia sido estratégica, projetada para consolidar o poder português sobre as terras indígenas, mas nunca havia sido um casamento de amor, senão de conveniência política manchada pela violência da colonização. Beatriz havia herdado os olhos verdes de seu pai, tão claros que pareciam esmeraldas sob a luz do sol, mas tinha a pele bronzeada de sua mãe, as maçãs do rosto altas e o cabelo negro azulado que caía como cascata de obsidiana até sua cintura. Vestia-se como correspondia a uma dama portuguesa de alta sociedade, com vestidos de veludo bordados com fios de ouro, mantilhas de renda trazidas de Lisboa e joias que brilhavam em seu pescoço e pulsos. Mas havia algo em sua forma de se mover, na maneira como seus olhos observavam o mundo, que denunciava o sangue indígena que corria por suas veias e que os portugueses puros de São Luís nunca a deixavam esquecer. Embora fosse cortejada por vários nobres portugueses que cobiçavam a fortuna de seu pai, mais do que a ela mesma, Beatriz vivia uma vida de solidão dourada. Seu pai a mantinha trancada na fazenda familiar a maior parte do tempo, temeroso de que sua beleza mestiça atraísse o tipo errado de atenção, ou que ela mostrasse demasiado interesse por suas raízes indígenas.
Sua mãe, Yara, havia morrido quando Beatriz tinha apenas 12 anos. Alguns diziam que de tristeza, outros que de uma doença misteriosa, mas Beatriz suspeitava que havia sido envenenada por alguma das famílias portuguesas que nunca aceitaram que uma índia ocupasse uma posição tão alta na sociedade colonial. Antes de morrer, Yara havia sussurrado um segredo a Beatriz em tupi, um idioma que lhe havia ensinado às escondidas durante anos, apesar das proibições de Rodrigo. Filha minha, você carrega em seu sangue o destino de 2 mundos. Quando as rosas negras florescerem, saberá que chegou o momento de cumprir a profecia de nossa família. Não tema o amor que a espera, mesmo que o mundo inteiro se oponha. Os espíritos antigos e o Deus novo verão sua escolha, e só você pode decidir se trará paz ou guerra entre os mundos. Durante anos, Beatriz não havia compreendido essas palavras. Mas tudo mudou na noite em que conheceu Ubirajara. Ubirajara não era seu nome verdadeiro, pelo menos não o que usava diante dos portugueses. Na cidade, onde trabalhava como ferreiro especializado em trabalhos finos de prata e ferro forjado para as igrejas e as grandes fazendas, se fazia chamar Inácio Mendes. Tinha 24 anos e era descendente direto da nobreza tupinambá que havia governado as terras do Maranhão antes da colonização. Seu bisavô havia sido um guerreiro pajé, um xamã capaz de se transformar em onça pintada, embora esse conhecimento estivesse agora proibido pela Inquisição sob pena de morte. Ubirajara havia herdado algo desse poder ancestral. Não a capacidade completa de transformação que havia se enfraquecido com as gerações, mas sim uma conexão profunda com as forças da natureza e das emoções. Um dom que devia manter oculto a todo custo. Era alto para os padrões de sua época, com uma musculatura definida por anos de trabalho na forja. Sua pele era da cor do bronze polido, marcada com cicatrizes de queimaduras nos antebraços que contavam a história de seu ofício. Seus olhos eram de um marrom tão escuro que pareciam negros, com uma intensidade que fazia com que as pessoas desviassem o olhar sem saber por quê. Mantinha o cabelo negro cortado curto, segundo a moda portuguesa que lhe impunham, embora em segredo ansiasse deixá-lo crescer comprido, como seus ancestrais guerreiros. Vestia roupas simples, camisa de algodão, calças de lã escura, um avental de couro quando trabalhava. Mas havia uma dignidade em seu porte que denunciava sua linhagem nobre, embora a sociedade colonial o tratasse como um simples artesão indígena. Ubirajara vivia uma vida dupla. De dia, era Inácio o ferreiro, submisso ante os portugueses que lhe pagavam por seu trabalho, baixando a cabeça e evitando o contato visual direto, como se esperava dos indígenas sob o domínio colonial. Mas à noite, nas reuniões secretas que se celebravam em casas ocultas ou nas ruínas de antigas aldeias tupinambás, nas florestas, era Ubirajara, senhor das lanças, em Tupi, um dos líderes de um movimento clandestino que preservava as tradições, os rituais e os conhecimentos mágicos dos povos originários que a Inquisição tentava erradicar. Levava no peito, oculto sob a camisa, um medalhão de pedra verde talhado com o símbolo da onça, pintada entrelaçada com uma rosa. Era uma relíquia familiar, que havia passado de geração em geração e, segundo a tradição oral de sua família, continha parte de uma profecia. Quando o filho das onças encontrar a filha das rosas no jardim da noite, 2 mundos se encontrarão. Seu amor será a chave que abrirá a prisão dos antigos poderes ou o selo que os encerrará para sempre. A escolha será deles, mas o destino já está escrito nas estrelas e na terra. Ubirajara havia escutado essa profecia desde criança, recitada por sua avó curandeira enquanto lhe ensinava os segredos das plantas medicinais e os rituais de proteção.
nunca lhe havia dado muita importância, considerando-a apenas uma das muitas histórias que seu povo contava para manter viva a esperança de que algum dia os espíritos antigos retornariam e restaurariam o equilíbrio que a colonização havia rompido. Mas tudo mudou na noite em que Dom Rodrigo Cabral Tavares o contratou para um trabalho especial. Havia sido uma encomenda estranha desde o princípio. Dom Rodrigo queria que Ubirajara criasse uma grade de ferro forjado para rodear o antigo jardim de sua propriedade abandonada, o Jardim das Rosas Negras, e que o fizesse em segredo, trabalhando só à noite, sem que ninguém mais soubesse do projeto. O pagamento oferecido era generoso demais para um trabalho simples, o que fazia Ubirajara suspeitar que havia algo mais por trás da encomenda. Dom Rodrigo havia sido vago sobre as razões, murmurando algo sobre proteger a propriedade de intrusos e preservar o que restava de um legado familiar complicado. A primeira noite que Ubirajara chegou ao jardim, sentiu imediatamente que algo estava fora do ordinário. O lugar emanava poder, um tipo de energia que reconhecia dos antigos sítios sagrados onde seu povo realizava rituais em segredo. O jardim estava efetivamente abandonado, com a carcaça do que alguma vez foi uma casa senhorial, agora meio desmoronada, suas paredes de pedra cobertas de trepadeiras e musgo, mas o mais impressionante eram as rosas. Cresciam selvagens por todas as partes, formando arbustos densos que pareciam ter vida própria. E eram negras, não de um vermelho escuro ou roxo profundo, como algumas variedades que Ubirajara havia visto, mas de um negro verdadeiro, absoluto, como se absorvessem toda a luz em lugar de refleti-la. Suas pétalas brilhavam com um lustre estranho sob a luz da lua, e quando o vento soprava entre elas, produziam um sussurro que soava quase como vozes falando em idiomas antigos. Ubirajara se aproximou de uma das rosas, estendendo a mão para tocá-la. No momento em que seus dedos roçaram uma pétala, sentiu uma descarga de energia que percorreu seu braço como um raio. Não era dor, senão informação, imagens e sensações que se derramaram em sua mente em uma torrente avassaladora. Viu uma mulher tupinambá de pé neste mesmo jardim há mais de um século, vestida com as roupas cerimoniais de uma pajé. Estava realizando um ritual, desenhando símbolos no chão com sangue enquanto cantava em uma língua que Ubirajara reconheceu como uma forma antiga de tupi. Ao redor dela, os portugueses avançavam, tochas na mão, prontos para queimar o lugar e ela junto com ele. Mas antes que pudessem alcançá-la, a pajé cravou uma faca de pedra na terra e pronunciou palavras que ressoaram com poder. Que de meu sangue nasçam rosas negras como a noite. E só o amor verdadeiro entre inimigos possa romper a barreira entre os mundos. Que quem ousar profanar este lugar sem intenção pura, sofra a maldição de emoções descontroladas que se manifestarão como espinhos que crescem desde dentro. A visão se desvaneceu tão repentinamente quanto havia chegado, deixando Ubirajara ofegante e com o coração batendo acelerado. Agora entendia por que este lugar havia sido abandonado e por que ninguém se atrevia a se aproximar. Estava sob uma maldição ancestral, um lugar onde a magia pré-colonial ainda vivia, protegida pelos poderes daquela pajé que havia preferido morrer antes de ver suas tradições completamente destruídas. E, de alguma forma, as rosas eram a manifestação física dessa maldição e da profecia que continha. Quem é você? Perguntou uma voz feminina atrás dele, fazendo-o girar bruscamente. Ali, de pé entre as sombras do jardim, havia uma jovem que parecia ter saído diretamente de seus sonhos, ou talvez da visão que acabava de experimentar. Vestia uma camisola branca simples que brilhava sob a luz da lua,
com o cabelo negro solto caindo em ondas sobre seus ombros. Mas foram seus olhos que capturaram completamente o Birajara. Verdes como a pedra mais fina, brilhando com uma mistura de curiosidade e algo mais profundo, como se ela também estivesse esperando este encontro sem sabê-lo. Eu sou Inácio Mendes, respondeu Ubirajara, usando seu nome português por instinto, embora algo em seu interior gritasse que com esta mulher as mentiras não funcionariam. Dom Rodrigo me contratou para construir uma grade ao redor do jardim. E você quem é? O que faz aqui a esta hora? A jovem deu um passo para a frente, entrando em uma poça de luz lunar que a iluminou completamente. Sou Beatriz Cabral Tavares. Esta propriedade pertence à minha família, e estou aqui porque... Hesitou, mordendo o lábio inferior, porque as rosas me chamaram. O Birajara sentiu como seu medalhão de pedra verde se aquecia contra seu peito, pulsando com um calor que não era físico, mas mágico. Olhou para Beatriz, realmente a olhou. E viu mais além de sua aparência física. Viu a aura dual que a rodeava, o verde dourado da herança portuguesa misturado com o azul profundo do sangue indígena. Viu as linhas de destino entrelaçando-se ao redor dela como fios de luz, e nesse momento soube com absoluta certeza quem ela era. A filha das rosas, sussurrou sem pensar. Beatriz piscou, surpresa. O que disse? O Birajara sacudiu a cabeça, tentando recuperar a compostura. Nada, eu disse que as rosas a chamaram. O que quer dizer com isso? Beatriz se aproximou mais, e agora o Birajara pôde sentir seu perfume. Jasmim misturado com algo mais exótico, copal talvez, que lhe recordava os templos secretos onde seu povo ainda realizava rituais. Desde que era criança, tenho tido sonhos sobre este lugar, explicou Beatriz, com voz suave, mas intensa. Minha mãe, antes de morrer, me disse que meu destino estava conectado com este jardim. Mas meu pai me proibiu de vir aqui. Disse que estava amaldiçoado, que era perigoso. Esta noite, no entanto, os sonhos foram tão fortes que não pude resistir. Escapei de casa e vim caminhando até aqui. E quando cheguei, as rosas... Fez uma pausa, como se temesse que o Birajara pensasse que estava louca. As rosas estavam brilhando. Não como agora, mas com uma luz prateada e dourada. E escutei uma voz, a voz de minha mãe, dizendo-me para esperar que alguém viria. O coração de Ubirajara batia tão forte que estava seguro de que Beatriz podia escutá-lo. Sua mãe... Como se chamava? Iara, respondeu Beatriz, embora os portugueses a obrigassem a se chamar Isabel. Era Tupinambá, de linhagem nobre. Meu pai a tomou como esposa quando conquistou estas terras. O Birajara sentiu como todas as peças do quebra-cabeça caíam em seu lugar. Iara, esse nome lhe era familiar. Buscou em sua memória, recordando as histórias que sua avó lhe havia contado sobre as famílias nobres tupinambás dispersadas pela colonização. Então se lembrou. Iara havia sido prima distante de sua própria bisavó, o que fazia Beatriz. Somos família, disse com voz rouca. Você e eu compartilhamos sangue indígena. Somos primos muito distantes. Beatriz o olhou com olhos muito abertos, e então, para a surpresa de ambos, sorriu. Não foi um sorriso pequeno ou cortês, como os que as damas portuguesas aprendiam a dar em sociedade, mas um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Então, não estou tão sozinha como pensava, disse com voz quebrada pela emoção. Minha mãe morreu há anos. Meu pai se envergonha de meu sangue misto. Os portugueses me tratam como uma curiosidade exótica, mas nunca como uma igual. Os indígenas me veem como traidora por viver com meu pai português. Não tenho lugar em nenhum dos dois mundos. O Birajara sentiu uma onda de empatia tão forte que, sem pensar, estendeu sua mão em direção a ela. Eu sei exatamente como isso se sente, disse.
Viver entre dois mundos, não pertencer completamente a nenhum, mas talvez. Se deteve, consciente de que o que estava prestes a dizer era perigoso. Talvez esse seja precisamente o poder que temos. Não estamos limitados pelas fronteiras que outros criaram. Podemos ser uma ponte. Beatriz tomou sua mão sem hesitar. E no momento em que seus dedos se tocaram, algo extraordinário aconteceu. As rosas negras que os rodeavam começaram a brilhar com uma luz intensa, não prateada nem dourada como Beatriz havia visto antes, mas com todas as cores do arco-íris ao mesmo tempo, criando um espetáculo de beleza sobrenatural. Ambos olharam ao redor com assombro, enquanto as rosas pareciam ganhar vida, seus talos movendo-se como se fossem serpentes, entrelaçando-se para formar padrões intrincados no ar. E então escutaram a voz, não com seus ouvidos, mas diretamente em suas mentes, uma voz feminina antiga e poderosa que ressoava com a autoridade dos espíritos antigos. Os eleitos se encontraram, o filho das onças e a filha das rosas, unidos no jardim da noite. A profecia começa a se cumprir, mas cuidado, filhos meus, porque o caminho que tem pela frente está cheio de perigos. Seu amor será provado por forças que buscam manter os mundos separados. Só se mantiverem unidos, se escolherem o amor sobre o medo, poderão romper as correntes que amarram ambos os povos e liberar os poderes ancestrais que dormem sob esta terra. A voz se desvaneceu, deixando Beatriz e Ubirajara olhando-se um ao outro com uma mistura de terror e maravilha. Ainda seguravam as mãos e nenhum parecia capaz ou disposto a soltá-las. O que acabou de acontecer? Sussurrou Beatriz. Creio, respondiu Ubirajara lentamente, que acabamos de ativar uma profecia ancestral e creio que nossas vidas nunca voltarão a ser as mesmas. Beatriz deveria ter tido medo. Deveria ter soltado sua mão e corrido de volta à segurança de sua casa. Mas em vez disso apertou os dedos de Ubirajara mais forte e perguntou: o que devemos fazer? Primeiro, disse Ubirajara, precisamos entender exatamente o que é esta profecia e o que se espera de nós. Conheço alguém que pode nos ajudar. Minha avó Jurema é uma curandeira e guardiã das antigas tradições. Ela conhece histórias e conhecimentos que remontam a antes da colonização. Meu pai nunca me permitiria visitar uma curandeira indígena, disse Beatriz com frustração. Ele me mantém vigiada constantemente. Então terá que escapar, respondeu Ubirajara. Como fez esta noite? Beatriz considerou isto e então assentiu com determinação. Está bem, mas precisamos ser cuidadosos. Se meu pai descobre que estou interagindo com você, ou pior, que estou explorando minhas raízes indígenas, não sei o que poderia fazer. Talvez me trancar num convento ou me casar imediatamente com algum nobre português para limpar meu sangue. Ubirajara sentiu uma pontada de raiva ante a ideia de Beatriz sendo forçada a qualquer uma dessas opções. Era um sentimento irracional. Acabavam de se conhecer há apenas minutos, mas havia algo na conexão entre eles que se sentia antiga, como se suas almas estivessem se procurando durante vidas inteiras. Não deixarei que isso aconteça, disse com uma ferocidade que o surpreendeu a si mesmo. Eu a protegerei. Beatriz sorriu de novo, mas desta vez foi um sorriso triste. Você é gentil ao dizer isso, mas você é um artesão indígena e eu sou a filha de um senhor de engenho poderoso. Nesta sociedade, nem sequer deveríamos estar falando. Se alguém nos visse, então não nos verão, interrompeu Ubirajara. Nos encontraremos em segredo, aqui, no jardim. Este lugar está abandonado. Ninguém vem aqui exceto nós. E as rosas? Olhou ao redor do jardim, que agora havia voltado a seu estado normal, as flores negras brilhando suavemente sob a lua. As rosas nos protegerão. Posso sentir isso.
E assim, sob o céu estrelado de São Luís do Maranhão, em um jardim amaldiçoado e abençoado ao mesmo tempo, Beatriz e Ubirajara fizeram um pacto. Se encontrariam cada noite à meia-noite para aprender sobre a profecia que os unia, para explorar a conexão que sentiam e para descobrir o que significava realmente ser uma ponte entre dois mundos. Não sabiam, então, que seu amor mudaria o destino de toda a região, que desafiariam poderes tanto humanos quanto divinos, e que o Jardim das Rosas Negras se converteria no cenário de uma história que seria contada durante gerações como lenda e advertência ao mesmo tempo. Enquanto Beatriz finalmente se despedia e começava o caminho de volta à sua casa, deslizando-se pelas sombras para não ser vista, Ubirajara permaneceu no jardim, incapaz de se mover. Colocou o medalhão de pedra verde sob sua camisa, sentindo como ainda pulsava com calor residual. Senhor das Lanças, murmurou para si mesmo, usando seu nome verdadeiro. O que você começou? Mas em seu coração já conhecia a resposta. Havia começado algo que não poderia ser detido, algo que havia sido posto em movimento há séculos por uma pajé que havia visto o futuro e havia plantado as sementes, literal e figurativamente, de uma revolução que viria envolta em pétalas negras e selada com amor proibido. Os dias seguintes foram uma tortura de antecipação para ambos. Beatriz tentava manter as aparências em sua vida diurna, assistindo às refeições com seu pai e os nobres portugueses que visitavam a fazenda, escutando conversações sobre política colonial e estratégias comerciais que a aborreciam até as lágrimas. Bordava, tocava o cravo, passeava pelos jardins formais da fazenda sob a vigilância constante de sua aia, uma mulher portuguesa mais velha chamada Dona Teresa, que havia sido designada para assegurar que Beatriz se comportasse como uma dama apropriada. Mas à noite, quando Dona Teresa se retirava para dormir e a casa se afundava em silêncio, Beatriz escapava. Havia descoberto anos atrás que havia uma porta lateral na cozinha que podia abrir-se sem fazer ruído se levantasse o ferrolho de certa maneira. Dali, era fácil deslizar-se até o estábulo, tomar uma capa escura que escondia ali e caminhar através dos campos até chegar ao Jardim das Rosas Negras. A viagem levava aproximadamente meia hora, tempo durante o qual seu coração batia com uma mistura de medo e emoção que nunca antes havia experimentado. Ubirajara, por sua parte, também vivia uma vida dupla ainda mais intensa que antes. Durante o dia, trabalhava em sua forja, criando as peças da grade que supostamente Dom Rodrigo queria para o jardim, embora agora entendesse que o verdadeiro propósito era diferente. Dom Rodrigo sabia algo sobre a profecia, tinha que saber, e por alguma razão estava facilitando o encontro entre Beatriz e Ubirajara em lugar de preveni-lo. Era desconcertante, mas Ubirajara decidiu não questionar sua boa fortuna. À noite, depois de deixar seu trabalho, Ubirajara se dirigia primeiro à casa de sua avó, nas cercanias da cidade, onde Jurema vivia rodeada de ervas medicinais, amuletos antigos e livros proibidos que havia conseguido salvar das queimas da Inquisição. Quando lhe contou sobre seu encontro com Beatriz e a ativação da profecia, a anciã não pareceu surpresa. «Estive esperando isto», disse Jurema com voz trêmula pela idade, mas forte em convicção. «Sonhei com este momento há muitos anos, quando você era apenas uma criança. Vi uma mulher de dois mundos e um homem de onças encontrando-se em um jardim de flores impossíveis. Vi amor florescer onde só havia havido ódio. E vi, fez uma pausa, com os olhos nublando-se. Vi sangue e fogo, mas também vi esperança. O caminho não será fácil, neto meu. Há forças que se oporão a vocês, tanto entre os portugueses quanto entre nosso próprio povo. Mas se conseguirem manter seu amor puro e forte,
podem alcançar o que gerações sonharam, verdadeira paz entre os mundos, não a paz falsa da dominação, mas a paz genuína da compreensão e do respeito mútuo. Jurema lhe deu a Ubirajara um feixe de ervas especiais e lhe ensinou um ritual de proteção que devia realizar cada noite antes de se encontrar com Beatriz. O jardim é poderoso, advertiu, mas também é perigoso. As emoções ali se amplificam. Se sente raiva, se manifestará como espinhos que crescerão da terra. Se sente medo, as sombras ganharão vida. Mas se sente amor verdadeiro e puro, sorriu misteriosamente. Então verá maravilhas que poucos mortais presenciaram. Armado com este conhecimento, Ubirajara chegava ao Jardim das Rosas Negras cada meia-noite e esperava. E cada noite, Beatriz aparecia, emergindo das sombras como um espírito, com os olhos brilhando de antecipação. Seus encontros começaram com cautela, sentando-se nos degraus de pedra da casa em ruínas, mantendo uma distância respeitosa enquanto conversavam. Mas com cada noite que passava, a distância se encurtava, as conversações se tornavam mais profundas, e a conexão entre eles se fortalecia até converter-se em algo inegável. Beatriz lhe contou sobre sua infância presa entre dois mundos, sobre como sua mãe lhe sussurrava histórias tupinambás em segredo, enquanto seu pai insistia em que só falasse português e se comportasse como uma portuguesa pura. Contou-lhe sobre a solidão de ser vista, mas nunca verdadeiramente conhecida, sempre julgada por sua aparência mista, sempre encontrando falta segundo os padrões de uma ou outra cultura. Às vezes sinto que não sou realmente ninguém, confessou uma noite com lágrimas brilhando em seus olhos. Não sou portuguesa suficiente para os portugueses, nem indígena suficiente para os indígenas. Sou uma pessoa pela metade, um erro da história. Ubirajara tomou suas mãos entre as suas, olhando-a com uma intensidade que fez o coração de Beatriz bater mais rápido. Você não é um erro, disse com ferocidade. É exatamente o que deveria ser. É uma ponte, Beatriz. E as pontes são o mais importante que existe porque conectam mundos separados. Sem pontes, só há divisões, e as divisões conduzem à guerra, à dor, à perda. Mas com pontes, sorriu, com pontes vem a possibilidade de compreensão, de comércio não só de bens, mas de ideias, de amor. Beatriz sentiu como algo dentro dela se rompia e se curava ao mesmo tempo. Pela primeira vez em sua vida, alguém a via não como um problema a resolver ou um símbolo a usar, mas como uma pessoa completa e valiosa, exatamente como era. E não era apenas qualquer pessoa quem a via assim. Era este homem extraordinário que ela mal conhecia, mas que sentia como se houvesse conhecido durante vidas inteiras. Ubirajara, disse usando seu nome verdadeiro que ele lhe havia revelado em seu segundo encontro. Você acredita no destino? Sim, respondeu ele sem hesitar. Especialmente agora. Creio que estávamos destinados a nos encontrar. Que as forças do universo, os espíritos antigos, o Deus novo, o destino mesmo, conspiraram para nos trazer juntos neste momento e neste lugar. Mesmo sabendo os perigos? Perguntou Beatriz. Mesmo sabendo os perigos, confirmou Ubirajara. Especialmente sabendo os perigos. Porque as coisas que mais valem a pena na vida sempre vêm com riscos. E você, Beatriz, fiz uma pausa, reunindo coragem. Você vale todos os riscos do mundo. Foi nesse momento, em sua quinta noite de encontros, quando se beijaram pela primeira vez. Foi suave, tentativo, como se ambos temessem que demasiada intensidade pudesse romper o feitiço mágico que os envolvia. Mas quando seus lábios se tocaram, as rosas negras ao seu redor explodiram em uma sinfonia de luz e fragrância, liberando um aroma tão embriagador que parecia encher não só o ar,
mas suas próprias almas. E nesse momento de perfeição, ambos souberam sem lugar a dúvidas que o que sentiam um pelo outro era amor verdadeiro. O tipo de amor sobre o qual se escrevem lendas e pelo qual vale a pena arriscar tudo. Mas como todas as histórias de amor proibido, a deles não poderia permanecer secreta para sempre. A primeira ameaça chegou de uma direção inesperada. Outro pretendente de Beatriz, um nobre português chamado Fernando de Albuquerque e Castro, que havia estado cortejando-a durante meses com a bênção entusiasta de Dom Rodrigo. Fernando era tudo o que a sociedade colonial considerava desejável em um esposo. Rico, de sangue português puro, bem conectado politicamente e educado em Lisboa. Também era arrogante, cruel com os servos indígenas, e via Beatriz não como uma pessoa, mas como um prêmio a ganhar e uma fortuna a adquirir através do matrimônio. Quando Beatriz começou a rejeitar seus avanços com desculpas cada vez mais elaboradas, Fernando suspeitou que havia alguém mais. Contratou espiões para segui-la, homens discretos que observavam a fazenda dos Cabral Tavares noite após noite. E, finalmente, inevitavelmente, viram Beatriz escapar e seguir o caminho até o Jardim das Rosas Negras. Os espiões informaram a Fernando que sentiu uma mistura de fúria e triunfo. Se pudesse expor Beatriz tendo um romance secreto, especialmente com alguém inferior socialmente, poderia usá-lo como alavanca. Ou bem para forçá-la a se casar com ele para salvar sua reputação, ou bem para descartá-la completamente e perseguir uma fortuna menos problemática. Mas Fernando era suficientemente astuto como para não atuar imediatamente. Primeiro precisava saber mais. Quem era este homem misterioso? O que estavam fazendo em um jardim abandonado no meio da noite? Ordenou a seus espiões que seguissem investigando e esperou, planejando seu momento para máximo impacto. Enquanto isso, alheio ao perigo que se aproximava, o Birajara aprofundava em sua investigação sobre a profecia com a ajuda de sua avó Jurema. Ela lhe mostrou textos antigos, escritos em pictografias tupinambás, que descreviam uma profecia que remontava aos dias imediatamente posteriores à colonização. Segundo estes textos, quando os colonizadores portugueses chegaram às terras do Maranhão, uma aliança de pajés tupinambás e xamãs de outras tribos realizaram um ritual desesperado. Sabiam que não podiam deter a conquista militar, mas podiam plantar as sementes de uma futura reconciliação. Usando magia de sangue, o tipo mais poderoso e perigoso, criaram o Jardim das Rosas Negras como um sítio de prova, onde, em algum momento futuro, duas pessoas de mundos opostos poderiam se encontrar e, através de seu amor, ativar um poder antigo que poderia curar as feridas entre os povos. Mas havia uma armadilha. Se o amor entre os eleitos fosse puro e se mantivesse forte, apesar de todas as provas, liberaria poderes benéficos que trariam compreensão mútua, cura e eventual paz entre portugueses e indígenas. Mas se o amor se corrompesse por ciúmes, medo, ambição ou traição, então liberaria poderes destrutivos que consumiriam não só os amantes, mas toda a região em caos e sofrimento. É uma aposta, explicou Jurema a seu neto, feita por homens desesperados que viam o fim de seu mundo. Apostaram que o amor verdadeiro, quando finalmente aparecesse, seria mais forte que o ódio e o medo que a colonização havia semeado. Mas se estiveram errados, deixou a frase sem terminar, mas o Birajara entendeu a implicação. Todo o peso de gerações de sofrimento e esperança descansava sobre seus ombros e os de Beatriz. Era aterrorizante, mas também, estranhamente, lhe dava um sentido de propósito que nunca havia sentido antes. Não estava sozinho. Não era só um artesão indígena vivendo uma vida ordinária sob a dominação colonial.
era parte de algo muito maior, algo sagrado. Essa noite, quando compartilhou esta informação com Beatriz no jardim, ela escutou em silêncio, processando a magnitude do que lhe estava dizendo. Então, não se trata só de nós, disse finalmente. Trata-se de nossos povos, de se podem ou não encontrar uma forma de coexistir em paz. Sim, confirmou Ubirajara. Mas, Beatriz, preciso que você entenda algo importante. A profecia nos deu esta oportunidade, mas não nos obriga. Podemos escolher. Se decide que o risco é demasiado grande, se quer retroceder antes que seja tarde demais, o entenderei. Não a julgarei. Isto é, buscou as palavras corretas. Isto é mais do que qualquer um deveria ter que carregar. Beatriz o olhou durante um longo momento, seus olhos verdes refletindo a luz da lua e algo mais. Determinação férrea mesclada com uma ternura que fez o coração de Ubirajara se apertar em seu peito. Minha mãe me disse antes de morrer que meu destino seria difícil, mas importante. Disse-me que teria que escolher entre viver uma vida segura, mas vazia, ou uma vida perigosa, mas significativa. Então, não entendi o que queria dizer. Agora sim, e escolho isto. Escolho você, escolho nós, escolho o amor sobre o medo. Tomou as mãos de Ubirajara entre as suas e acrescentou com um sorriso que era pura valentia. Além disso, o que tem de significativo viver uma vida pela metade, sempre me escondendo, sempre envergonhada de quem sou? Pelo menos assim, se falharmos, teremos tentado algo extraordinário. E se tivermos sucesso... Seus olhos brilharam com uma visão de futuro que mal se atrevia a imaginar. Se tivermos sucesso, talvez possamos criar um mundo onde crianças como nós, crianças de dois mundos, não tenham que se esconder nem se envergonhar nunca mais. Ubirajara a beijou então, vertendo toda a sua admiração, seu amor e seu medo nesse beijo. E as rosas responderam, suas pétalas negras abrindo-se mais do que jamais o haviam feito, liberando uma fragrância tão intensa que era quase visível no ar como fios dourados de luz. O jardim os envolveu em sua magia protetora, criando um santuário temporário onde, por um momento, o mundo exterior, com todos os seus perigos e preconceitos, simplesmente não existia. Mas esse santuário não podia durar para sempre. Na manhã seguinte, enquanto Beatriz tentava agir com normalidade durante o café da manhã com seu pai, Dom Rodrigo a surpreendeu com um anúncio que fez seu sangue gelar. Filha, disse com um sorriso que não alcançou seus olhos, decidi que é hora de formalizar seu compromisso com Dom Fernando de Albuquerque. O casamento se celebrará em 2 semanas. Beatriz deixou cair seu garfo, o som do metal contra a porcelana ressoando no refeitório silencioso. O quê? Mas, pai, eu nunca aceitei me casar com ele. Eu não o amo. Dom Rodrigo a olhou com uma expressão que mesclava pena e determinação. O amor é um luxo, Beatriz. Um luxo que as mulheres de sua posição não podem se permitir. Precisa de um esposo que lhe proporcione segurança, posição social e que limpe, que fortaleça nossa linhagem. Dom Fernando é a melhor opção. Quer dizer que limpará meu sangue impuro? Perguntou Beatriz com voz perigosamente baixa. E seus netos serão menos indígenas que eu. Dom Rodrigo teve ao menos a decência de parecer desconfortável. Beatriz, sabe que a sociedade em que vivemos tem certas expectativas. Eu a amo tal como é, mas se envergonha de que eu seja metade indígena, completou Beatriz, sentindo anos de dor e ressentimento borbulhando até a superfície. Por isso, nunca me permitiu aprender sobre a cultura de minha mãe. Por isso, nunca fala dela, exceto para dizer que foi uma aliança conveniente. Dom Rodrigo se levantou bruscamente, com o rosto enrubescendo.
Suficiente. Esta conversação terminou. Se casará com Dom Fernando em 2 semanas, e isto é final. Agora se retire a seu quarto e reflita sobre sua posição e seus deveres. Beatriz se levantou com dignidade, que teria feito sua mãe sentir-se orgulhosa, olhando seu pai diretamente nos olhos. Minha mãe me disse uma vez que algum dia teria que escolher entre viver segundo as regras de outros ou viver segundo minha própria verdade. Pensei que teria mais tempo para decidir, mas parece que esse tempo chegou. E com essas palavras, saiu do refeitório, deixando Dom Rodrigo olhando-a com uma mistura de confusão e o primeiro vislumbre de preocupação. Beatriz passou o resto do dia planejando. Não podia se casar com Fernando, não só porque não o amava, mas porque estava apaixonada por outro e porque agora entendia que seu destino estava ligado ao de Ubirajara de formas que transcendiam o romance pessoal. Mas escapar da fazenda, de seu pai, de toda a estrutura da sociedade colonial, não seria fácil. Precisava de ajuda e sabia exatamente a quem pedir. Essa noite, quando chegou ao Jardim das Rosas Negras, encontrou Ubirajara já esperando-a, mas não estava sozinho. A seu lado havia uma mulher anciã, com o rosto marcado por anos, mas com olhos que brilhavam com uma inteligência e poder inconfundíveis. Jurema, sua avó. Beatriz, disse Ubirajara, levantando-se imediatamente ao vê-la. Trouxe minha avó. Precisávamos de seu conselho e... O que acontece? Parece que esteve chorando. Beatriz se lançou em seus braços e por um momento se permitiu a fraqueza de simplesmente ser sustentada. Logo, recompondo-se, contou o que seu pai havia anunciado essa manhã. Ubirajara sentiu uma raiva fria e feroz expandir-se em seu peito. Não deixarei que a obriguem a se casar com esse homem, declarou. Antes que isso aconteça, iremos embora. Podemos fugir para as florestas, esconder-nos em comunidades indígenas onde os portugueses raramente vão. Não, interrompeu Jurema com voz firme. Ambos os jovens se giraram até ela, surpresos. A anciã se aproximou de Beatriz, estudando-a com olhos que pareciam ver muito mais que sua aparência física. Fugir não é a resposta, continuou. Não quando tem um destino que cumprir. Se fugirem agora, a profecia ficará incompleta. Os poderes que foram selados neste jardim permanecerão dormidos, e a oportunidade de curar as feridas entre nossos povos se perderá, talvez para sempre. Mas que outra opção temos? Perguntou Beatriz com desespero. Permitir que me case com um homem que não amo, enquanto meu verdadeiro amor observa impotente. Jurema sorriu misteriosamente. Existe uma terceira opção. Segundo os textos antigos, há uma prova que os eleitos devem passar para completar a profecia. Se podem superar esta prova, os poderes ancestrais se liberarão e com eles virá a capacidade de mudar os corações e as mentes daqueles que os rodeiam. Mesmo seu pai, mesmo os nobres portugueses mais obstinados, mesmo aqueles de nosso povo que resistem a qualquer reconciliação, todos serão tocados pelo poder liberado e terão que enfrentar seus próprios preconceitos e medos. Que tipo de prova? Perguntou Ubirajara com cautela. Uma prova de sacrifício e confiança, respondeu Jurema. Devem realizar um ritual no coração do jardim na noite de lua cheia, que é daqui a 3 dias. Durante este ritual, terão que enfrentar seus medos mais profundos, suas dúvidas, tudo o que poderia corromper seu amor. E deverão fazê-lo não sozinhos, mas diante de testemunhas de ambos os mundos. Só quando ambos os povos virem seu amor posto à prova e mantendo-se firme, só então a profecia se completará. Beatriz e Ubirajara trocaram olhares. Era um risco enorme. Expor-se dessa maneira poderia resultar em sua prisão, sua execução por heresia ou pior.
mas também era sua única oportunidade real de mudar as coisas, não só para eles, mas para todos os que viriam depois. Como reunimos testemunhas de ambos os mundos sem que nos prendam antes do ritual? Perguntou Beatriz praticamente. Jurema sorriu com uma expressão que era parte sabedoria antiga e parte astúcia. Deixe isso para os anciãos. Temos nossas formas de nos comunicar, de reunir aqueles cujos corações estão abertos à mudança. E quanto ao lado português, olhou diretamente para Beatriz. Talvez seja a hora de você falar com seu pai. De verdade. Não como uma filha obediente, mas como a mulher que você é, com sua própria voz e sua própria verdade. Beatriz sentiu um nó no estômago ante essa sugestão, mas sabia que Jurema tinha razão. Seu pai não era um monstro, era um homem complicado, produto de seu tempo, que amava sua filha à sua própria maneira torturada. Talvez, só talvez, se ela falasse com ele não como uma criança pedindo permissão, mas como uma adulta declarando sua verdade, ele pudesse escutar. Na manhã seguinte, Beatriz pediu uma audiência privada com seu pai em seu escritório. Dom Rodrigo a recebeu com expressão preocupada, claramente ainda perturbado por sua conversa anterior. Pai, começou Beatriz antes que ele pudesse falar, preciso lhe contar algo. E preciso que me escute, realmente me escute, sem interromper até que eu termine. Dom Rodrigo abriu a boca como se fosse protestar, mas algo na expressão de sua filha o fez fechar novamente e assentir. Beatriz respirou fundo e começou a contar sua história. Falou sobre a solidão de sua infância, sobre como sempre se sentiu dividida entre dois mundos. Falou sobre sua mãe, Yara, e as lições que ela lhe havia ensinado em segredo. Falou sobre o Jardim das Rosas Negras e os sonhos que a haviam chamado ali. E então, com voz firme e clara, falou sobre Ubirajara. Seu nome verdadeiro é Ubirajara, disse. Ele é descendente de nobreza tupinambá, primo distante através da linhagem de minha mãe. É um homem de honra, inteligência e coração. E eu o amo, pai. Não do jeito infantil que as canções falam, mas com um amor profundo que vem de reconhecer em outra pessoa um reflexo de sua própria alma. Dom Rodrigo havia empalidecido, mas para seu crédito não a interrompeu. Sei que isto não é o que você queria para mim, continuou Beatriz. Sei que preferiria que eu me casasse com Fernando e que meus filhos fossem mais portugueses, mais aceitáveis para a sociedade que construíram aqui. Mas, pai, essa sociedade está construída sobre fundações de sangue e dor, sobre a conquista violenta de povos que tinham suas próprias culturas, suas próprias belezas, suas próprias verdades. E enquanto continuarmos fingindo que essa fundação não importa, enquanto continuarmos tentando apagar metade de quem somos, nunca haverá paz verdadeira nesta terra. Beatriz, começou Dom Rodrigo com voz rouca, mas ela levantou a mão. Ainda não terminei. Existe uma profecia, pai. Uma profecia criada por pajés desesperados que viam seu mundo sendo destruído. Eles plantaram as sementes de uma possível reconciliação futura, e Ubirajara e eu somos os escolhidos para completar essa profecia. Em 3 noites na lua cheia, realizaremos um ritual no Jardim das Rosas Negras. Se nosso amor se mantiver forte diante de todas as provas, poderes antigos serão liberados que poderão começar a curar as feridas entre portugueses e indígenas. Mas precisamos de testemunhas de ambos os povos. Preciso que você esteja lá, pai, não como meu senhor, mas como meu pai. Preciso que testemunhe e que depois me diga com honestidade se o que viu mudou algo em seu coração. Houve um longo silêncio. Dom Rodrigo se levantou de sua cadeira e caminhou até a janela, olhando para os campos que havia conquistado décadas atrás. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Você se parece tanto com ela,
disse, com Yara. Não só em aparência, mas em espírito. Ela também tinha essa força, essa recusa a se curvar completamente, mesmo quando a sociedade parou, incapaz de continuar. Você a amava, disse Beatriz suavemente. Minha mãe, não no princípio talvez, mas eventualmente você a amava. Dom Rodrigo se virou para olhar sua filha com olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Amava, admitiu. Deus me ajude, eu a amava. Mas não soube como lhe mostrar isso de maneiras que ela pudesse aceitar. Não soube como protegê-la do veneno desta sociedade que construímos. E quando ela morreu, sua voz se quebrou. Quando ela morreu, jurei a mim mesmo que protegeria você melhor, que não deixaria que sofresse como ela sofreu. Mas, pai, disse Beatriz, aproximando-se dele, me proteger, mantendo-me longe de metade de quem sou, não é proteção, é prisão. A verdadeira proteção viria de ajudar-me a ser completamente eu mesma, de apoiar-me enquanto navego em ambos os mundos, em vez de forçar-me a escolher apenas um. Dom Rodrigo olhou sua filha. Realmente a olhou talvez pela primeira vez em anos. E viu não uma criança que precisava ser protegida, mas uma mulher forte que havia encontrado seu próprio caminho. Este ritual, disse lentamente, é perigoso? Pode ser, admitiu Beatriz honestamente. Mas não fazer nada também é perigoso. E viver uma vida de mentiras e vergonha, isso é o mais perigoso de tudo. Dom Rodrigo assentiu lentamente. Estarei lá, disse finalmente. Não prometo que entenderei ou que aprovarei, mas estarei lá e testemunharei. É o mínimo que posso fazer, por você e pela memória de sua mãe. Beatriz sentiu lágrimas de alívio e gratidão correndo por suas bochechas. Abraçou seu pai, e por um momento foi como se o tempo retrocedesse aos dias antes que tudo se tornasse tão complicado, quando ela era apenas uma menina e ele era apenas um pai que a amava. Os 3 dias seguintes passaram em um turbilhão de preparação. Jurema e os anciãos indígenas espalharam a palavra em suas comunidades, convidando aqueles cujos corações estavam abertos a testemunhar o ritual. Dom Rodrigo, por sua parte, discretamente convidou alguns dos portugueses que ele sabia que tinham mente mais aberta, comerciantes que haviam trabalhado respeitosamente com comunidades indígenas, padres jesuítas que haviam defendido os direitos dos povos nativos e mesmo alguns mestiços que viviam nas sombras da sociedade colonial. Fernando de Albuquerque, no entanto, havia descoberto os planos através de seus espiões. Furioso por estar sendo rejeitado e vendo sua oportunidade de se apossar da fortuna dos Cabral Tavares escorregando, decidiu agir. Reuniu um grupo de nobres conservadores e soldados, planejando interromper o ritual e prender todos os envolvidos sob acusações de heresia e feitiçaria. Ele não entendia o que estava realmente acontecendo, não acreditava em profecias ou magia, mas via uma oportunidade de destruir aqueles que o haviam humilhado. A noite da lua cheia chegou. O Jardim das Rosas Negras nunca havia parecido tão vivo. As rosas brilhavam com uma luz própria, seus pétalos negros refletindo a lua cheia como espelhos de obsidiana. No centro do jardim, onde a casa em ruínas tinha seu pátio, Jurema havia preparado um círculo ritual, marcado com símbolos antigos, desenhados com tintas feitas de plantas sagradas. De um lado do círculo, reuniram-se as testemunhas indígenas, anciãos de várias tribos, curandeiros, guerreiros e famílias comuns que haviam vindo de longe para presenciar este momento histórico. Do outro lado, estavam as testemunhas portuguesas que Dom Rodrigo havia convidado, olhando nervosos, mas curiosos. E no meio, entre os dois grupos, estava o próprio Dom Rodrigo, simbolicamente posicionado como ponte entre os mundos.
Beatriz e Ubirajara entraram no círculo vestidos com roupas que honravam ambas as suas heranças. Beatriz usava um vestido português simples, mas sobre ele tinha uma capa tecida com padrões tupinambás e adornada com penas e contas. Ubirajara usava calças portuguesas, mas seu torso estava nu, exceto por pinturas rituais e o medalhão de pedra verde que agora pendia abertamente sobre seu peito. Jurema começou o ritual, cantando em tupi antigo enquanto queimava ervas sagradas. A fumaça subia em espirais, formando padrões que pareciam contar histórias no ar. Então, convidou Beatriz e Ubirajara a se ajoelharem no centro do círculo, de frente um para o outro, com as mãos entrelaçadas. Os espíritos antigos agora testarão seu amor, anunciou Jurema em voz alta para que todos pudessem ouvir. Eles enviarão visões, medos e dúvidas. Se seu amor é verdadeiro e puro, resistirão. Se houver falsidade ou fraqueza, as rosas o revelarão. No momento em que ela terminou de falar, as rosas ao redor explodiram em atividade. Seus talos cresceram e se entrelaçaram, formando uma cúpula sobre Beatriz e Ubirajara, isolando-os parcialmente da vista dos espectadores. E então as visões começaram. Beatriz viu seu maior medo se manifestar diante dela, um futuro onde ela e Ubirajara estavam juntos, mas seu amor havia trazido apenas destruição. Viu aldeias queimadas, tanto indígenas quanto portuguesas, todas culpando-os por despertar forças que não podiam controlar. Viu Ubirajara olhando-a com ressentimento e culpa, seu amor transformado em amargura. A dor dessa visão era quase insuportável. Mas então sentiu as mãos de Ubirajara apertando as suas e sua voz alcançou-a através da visão. Não é real, Beatriz. É apenas medo. Nosso amor é mais forte que isso. E quando ela focou nele, na realidade dele diante dela, em vez da ilusão, a visão começou a se desvanecer. Ubirajara, por sua vez, enfrentou sua própria provação. Viu uma visão de Beatriz, eventualmente rejeitando-o, escolhendo a segurança e o conforto de sua vida portuguesa sobre a incerteza de estar com ele. Viu-a se casando com Fernando, olhando para trás enquanto era levada, mas não tendo coragem suficiente para lutar por eles. A traição imaginada cortava como uma faca. Mas então escutou a voz de Beatriz, firme e clara. Eu escolho você, Ubirajara. Escolhi você então, escolho você agora, escolherei você sempre. E quando ele a olhou, realmente a olhou além do medo, viu a verdade em seus olhos verdes e a visão se despedaçou. Juntos enfrentaram uma série de provas cada vez mais intensas, visões de dor, perda e separação, sussurros tentando-os com dúvidas e ciúmes. Mas a cada prova, eles se mantinham firmes, ancorando-se um no outro, suas mãos entrelaçadas, um lembrete constante da realidade contra as ilusões. E então, finalmente, a última prova chegou. Não foi uma visão de medo, mas de escolha. Uma voz antiga e poderosa, a mesma que haviam escutado em seu primeiro encontro, falou. Provaram que seu amor é forte, mas agora devem escolher. Podem ter poder sobre ambos os povos, forçá-los à reconciliação através de magia, dobrá-los à sua vontade. Ou podem simplesmente abrir um caminho, uma possibilidade, deixando que cada pessoa escolha por si mesma se cruzará a ponte que vocês representam. O primeiro é mais rápido, mais certo. O segundo é mais lento, mais incerto, mas honra o livre-arbítrio que os criadores da profecia valorizavam. Beatriz e Ubirajara se olharam. Não precisaram discutir. Ambos sabiam a resposta. Escolhemos o caminho da liberdade, disseram juntos. Não queremos forçar ninguém.
Queremos apenas mostrar que é possível, que o amor entre mundos pode existir, que pontes podem ser construídas, mas cada pessoa deve decidir por si mesma se cruzará. Houve um momento de silêncio absoluto. E então, as rosas explodiram em luz cegadora. A cúpula de talo se desfez, e ondas de energia pura se expandiram do centro do círculo, lavando sobre todos os presentes. Não era uma força controladora, mas sim reveladora. Fez com que cada pessoa presente visse com clareza os preconceitos que carregavam, as dores que haviam causado ou sofrido e a possibilidade de algo diferente. Portugueses viram pela primeira vez a humanidade completa das pessoas que haviam conquistado, o sofrimento que haviam infligido, mas também a possibilidade de redenção através de respeito genuíno. Indígenas viram seus próprios preconceitos contra todos os portugueses quebrando-se, reconhecendo que enquanto o sistema era cruel, havia indivíduos capazes de mudança. E os mestiços, aqueles como Beatriz que viviam entre mundos, sentiram uma validação profunda. Não eram erros, mas sim pioneiros de um futuro possível. Dom Rodrigo caiu de joelhos, lágrimas correndo livremente por seu rosto, enquanto realmente via, pela primeira vez, o sofrimento que havia causado a Iara, a beleza da cultura que havia tentado suprimir e o extraordinário presente que sua filha representava. Fernando de Albuquerque e seu grupo chegaram nesse momento exato, prontos para prender e destruir. Mas quando entraram no jardim e foram tocados pela onda de energia residual, algo neles mudou também. A arrogância em Fernando começou a rachar, revelando um homem profundamente inseguro que havia usado poder e crueldade para esconder sua própria sensação de inadequação. Lentamente, um por um, os soldados baixaram suas armas, não porque foram forçados, mas porque escolheram. O jardim havia lhes mostrado a verdade, mas a decisão de como responder àquela verdade era deles. Fernando olhou Beatriz e Ubirajara ainda ajoelhados no centro do círculo, suas mãos entrelaçadas, rodeados por rosas que agora brilhavam não só em negro, mas em todas as cores imagináveis. Vermelho, dourado, prateado, azul, verde, um arco-íris de possibilidades. Perdoe-me, disse Fernando, e não estava claro se estava falando com Beatriz, com os indígenas presentes ou com alguma parte melhor de si mesmo que havia enterrado há muito tempo. Não obteve perdão imediato. Perdão verdadeiro não funciona assim, mas obteve reconhecimento. Alguns dos anciãos indígenas assentiram, reconhecendo o primeiro passo em uma longa jornada. Nos dias e semanas que se seguiram, as mudanças começaram pequenas, mas cresceram constante e organicamente. Dom Rodrigo anunciou publicamente que apoiava o relacionamento de sua filha com Ubirajara e que seu casamento seria celebrado com cerimônias tanto católicas quanto tupinambás. O escândalo foi enorme, mas também abriu conversações que haviam estado fechadas por décadas. Outros mestiços que haviam estado escondendo suas heranças indígenas começaram a falar abertamente. Portugueses mais jovens que haviam sido criados por amas indígenas e sempre tiveram afeição por aquela cultura começaram a aprender abertamente sobre ela. Não foi uma transformação mágica instantânea. Havia ainda resistência, ainda preconceito, ainda injustiça. Mas havia também movimento, mudança, a possibilidade tangível de algo melhor. O Jardim das Rosas Negras se tornou um lugar de peregrinação. Pessoas de ambos os povos vinham para meditar, para orar, para simplesmente sentar entre as rosas que agora cresciam em todas as cores, além do negro. Diziam que se você viesse ao jardim com o coração aberto, as rosas lhe mostrariam visões, não do futuro, mas de possibilidades, de caminhos que poderiam ser tomados se houvesse coragem suficiente. Beatriz e Ubirajara construíram uma casa na borda do jardim,
Ela não era nem totalmente portuguesa, nem totalmente indígena em estilo, mas uma fusão harmoniosa de ambas as arquiteturas. Tornou-se um ponto de encontro onde pessoas de diferentes origens podiam vir e aprender umas com as outras. Beatriz começou a ensinar às mulheres portuguesas sobre as ervas medicinais que sua mãe lhe havia ensinado. Ubirajara treinou jovens, tanto portugueses quanto indígenas, em metalurgia, combinando técnicas europeias com conhecimentos nativos. Tiveram filhos, 3 deles, cada um único, cada um uma ponte viva entre mundos. E, diferentemente de Beatriz, esses filhos cresceram sem vergonha, sem sentir que precisavam escolher ou esconder parte de si mesmos. Cresceram sabendo histórias tanto em português quanto em tupi, celebrando festivais tanto cristãos quanto indígenas, vendo beleza em ambas as suas heranças. Antes de chegar ao final desta história, gostaríamos de pedir que você se inscreva no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Suas mensagens nos inspiram a continuar compartilhando essas histórias que tocam o coração. Anos depois, quando Beatriz e Ubirajara já eram idosos, sentaram-se juntos no jardim uma noite sob as estrelas. As rosas ao redor deles brilhavam suavemente, uma mistura caleidoscópica de cores que simbolizava tudo o que haviam conseguido. "Você se arrepende?" perguntou Ubirajara, tomando a mão enrugada de Beatriz na sua. "De tudo o que arriscamos, de tudo o que enfrentamos?" Beatriz sorriu, e naquele sorriso estava toda a sabedoria de uma vida bem vivida. "Nenhum momento", respondeu. "Fomos chamados a ser uma ponte e fomos. Não consertamos tudo. Talvez nunca consigamos consertar tudo completamente. Mas mostramos que é possível, que o amor pode existir através de fronteiras que outros dizem ser intransponíveis. Que pessoas de diferentes mundos podem se encontrar no meio, não para apagar suas diferenças, mas para celebrá-las. Isso é suficiente." "É mais que suficiente", concordou Ubirajara, beijando sua testa. "É tudo." E ali, no Jardim das Rosas Negras, sob um céu cheio de estrelas que haviam testemunhado o nascimento de seu amor e o florescimento de sua escolha, Beatriz e Ubirajara permaneceram. 2 almas que haviam sido destinadas pelos espíritos antigos a se encontrar. 2 corações que haviam escolhido o amor sobre o medo, a união sobre a divisão, a possibilidade sobre a certeza. Sua história se tornaria lenda, contada ao redor de fogueiras e em salões, sussurrada por avós às crianças como prova de que, mesmo nos tempos mais escuros, o amor pode florescer. Mesmo entre mundos em conflito, pontes podem ser construídas. E que às vezes, apenas às vezes, 2 pessoas corajosas o suficiente para seguir seus corações podem mudar o curso da história. As rosas continuaram crescendo no jardim por séculos, um lembrete vivo de uma promessa cumprida e de um amor que havia transcendido todas as barreiras. E dizem que até hoje, se você for ao local onde aquele jardim uma vez existiu, ainda pode sentir a magia no ar, ver flashes de cores impossíveis e ouvir sussurros de uma história de amor que recusou ser limitada pelas regras de homens, escolhendo em vez disso seguir as leis mais antigas escritas nas estrelas e no coração da terra. As leis do amor verdadeiro, da coragem e da possibilidade infinita que existe quando ousamos construir pontes em vez de muros.